Eu gosto de filme assim, filme que você tá com expectativa, filme que você tá torcendo pra ser bom e o filme vem com uma voadora no seu peito. Eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Guerra Civil. Em um futuro não muito distante, onde os Estados Unidos iniciam uma guerra interna, a qual o principal algoz é o próprio presidente do país, um grupo de jornalistas ruma para Washington DC no intuito de entrevistá-lo e de tirar uma foto de sua captura. No entanto, terão de fazer uma viagem por todo o país, vivendo todos os horrores dessa guerra. Guerra Civil foi escrito e dirigido por Alex Garland, que é um diretor que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, mas caso você não esteja familiarizado com a figura dele, ele já fez filmes como Ex Machina, Aniquilação e Man. Sem contar que ele tem uma vida pregressa como roteirista, escrevendo alguns grandes filmes como Aniquilação e o não tão grande Dredd, mas que é um filmaço. Então assim, é um cara que mesmo antes de ser diretor, ele já se mostrava um roteirista muito competente. E quando se tornou um diretor, se mostrou um exímio diretor. Porque assim, eu entendo que o Alex Garland, ele não tenha tantos filmes que são unanimidade, por mais que eu realmente goste de todos e veja muito qualidade em todos os trabalhos dele. Mas assim, Aniquilação foi um filme que dividiu muito a galera, e Man mais ainda, mesmo que seja um filme que eu amo de paixão. Mas assim como Ex Machina veio pra cativar a grande maioria do público, eu acredito que Guerra Civil também vai ser. Porque mesmo que seja um filme que, sim, ele tem um cunho político bem forte dentro dele, eu acho que o diretor faz aqui é muito mais do que se posicionar politicamente. É mostrar uma realidade de um futuro que, sinceramente, eu não acredito tá muito longe, cara. E eu digo não muito longe dos Estados Unidos e não muito longe do Brasil também. E com isso ele chegou com um filme que, na boa, cara, veio com os dois pés no meu peito. Uma porrada. Mas antes de continuar, eu só peço pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se estiver gostando do vídeo, deixa aí seu like, ajuda demais a outras pessoas conhecerem o meu trabalho aqui. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de cinema, que eu garanto que vão gostar dos conteúdos aqui. Então muito obrigado mesmo e tamo junto. Mas voltando pro filme, eu acho que muito do trunfo da funcionalidade de Guerra Civil se deve principalmente à forma como o Alex Garland conta a sua história. O que é até engraçado, porque você vendo o trailer, lendo sinopse, coisa do tipo, você imagina que vai ser bem um básico, né? Vai ser uma guerra civil com jornalistas ali no meio, com tiroteios e coisas do tipo. Mas não é só isso. Primeiro porque o filme, ele é um road trip, o que já me surpreendeu. Então toda a história, ela consiste em uma viagem de carro pelos Estados Unidos, através dos estados, e que vão mostrando as realidades daqueles lugares e que vão nos ambientando na trama, que não é fácil de se entender, diga-se de passagem, mas eu vou comentar mais lá pra frente. Mas o que eu digo com isso é que você fazendo um road trip, você traz o que esse subgênero tem de melhor, que é principalmente pra mim criar laços entre os seus personagens, criar motivações e construir um bonding entre cada um desses personagens, como eles interagem entre si e tornar cada um deles crível, o que é um perigo pra quem entra de cabeça no filme, porque a trama fica ainda mais assustadora, porque você fica com ainda mais medo que seus personagens morram. E aqui essa sensação de risco é sempre posta à prova, porque, novamente, o nosso núcleo de personagens são jornalistas, repórteres e fotógrafos que estão ali apenas para documentar situações. Então temos personagens desarmados, personagens que possuem coragem na sua área de atuação, mas quando uma arma é apontada para eles, eles não têm o que fazer. E aí é que entra um tema fortíssimo e uma linguagem muito peculiar que o diretor usou aqui no filme, que eu realmente não imaginava, mas que é a grande presença do cunho jornalístico e da linguagem documental dentro do seu filme. Porque você criar um filme com esses aspectos não é simples, mas é muito possível. Só no Brasil a gente tem 3 grandes exemplos, que seriam Tropa de Elite 1 e 2 e Cidade de Deus, que funcionam muito bem, são filmaços, os 3 aqui eu acho que são filmes brasileiros nota 10, mas que tem uma coisa em comum que não tem em Guerra Civil: eles são filmes reais. E quando eu digo que eles são reais, eles têm tramas reais, eles têm tramas que estão aqui, palpável, no mundo de hoje. Você sai na rua e vê aquilo. E Guerra Civil, ele é real por um lado, mas ele é uma ficção. E sinceramente, você me passar uma realidade jornalística através de uma ficção, através de algo que assim não existe nos mundos de hoje, literalmente,
pra mim é algo fabuloso. E pra fazer isso, o Alex Garland, ele utiliza de vários artifícios. Seja através de frames fotográficos que pintam na cena sempre que uma personagem tira uma foto, e com isso todo o som do ambiente some para que vejamos a foto na tela e não uma cena gravada em filme. Seja em momentos que, mesmo sendo uma extrapolação da realidade, são a realidade ali, como um americano perguntando a outros americanos qual tipo de americanos que eles são, ou até mesmo na violência e retratação das situações da forma mais crua possível, mostrando traumas de personagens como eles são, mostrando tiroteios com som alto e estrondoso, sem glamour de filme de ação ou qualquer trilha sonora tocando de fundo, ou até mesmo um fuzilamento de pessoas enquanto outras riem assistindo aquilo. São formas de tratar temas que a gente vê em vários filmes por aí, mas de uma forma diferente, palpável e que consequentemente impacta muito mais. E para Guerra Civil funcionar e todas essas situações funcionarem, o núcleo de personagens que a gente tem aqui é de extrema importância, porque o elenco com a Kirsten Dunst, o Wagner Moura e a Cailee Spaeny, sem contar outros atores que estão aqui que são muito bons, eles entregam demais, mas principalmente eles entregam personagens muito funcionais e que convencem o público, porque a Kirsten Dunst, ela faz aquele tipo de repórter jornalística que, assim, já viu de tudo. Nada mais traumatiza. A pessoa já viu tanta atrocidade na vida que, assim, vê um corpo morto, tranquilo, eu tiro foto, é meu ganha-pão. Mas a forma como o filme trata isso, como ele aborda esse tipo de personagem, esse tipo de gente, é muito interessante, mostrando que a pessoa se torna assim porque ela tem que deixar uma parte da humanidade dela de fora, cara. Em contrapartida, você tem aquele Spaeny que é o contraponto dela. Ela é a jornalista que tá começando, é a menina que é ali, quer se tornar uma fotógrafa de guerra e que, consequentemente, tudo é glamour, sabe? Tudo é legal, mas aí você entra na realidade e se depara com aquela podridão. E a gente tem o nosso conterrâneo Wagner Moura aqui, que talvez ele faça um dos personagens mais interessantes, que é o cara que vive aquilo, vive as atrocidades e como que ele sobrevive àquelas situações buscando no humor. São formas de criar personagens que estão no mesmo mundo com o mesmo tema. Eu gosto bastante da trilha sonora também, eu acho que ela é pontual, não toca sempre, como eu falei, e é muita trilha já comprada pro filme. Em si o filme ele tem, claro, né, uma trilha original, mas não são muitas, é algo meio tarantinesco aqui, que o Alex Garland ele já mostrou que ele gosta de fazer e que ele faz muito bem também. Eu acho que o filme em si ele peca em poucas coisas, porque é um filme que eu acho que ele tem o efeito desejado, sabe? Você vai assistir o que o diretor quis te passar e você vai sair com uma experiência que, na minha opinião, é muito impactante. Mas eu acho que ele tem alguns pequenos defeitos, eu acho que ele tem uma coisinha ou outra no seu roteiro que não é bem explorado ou até explicado. E nisso eu digo até mesmo de relação entre personagens, sabe? Em um momento ali, um personagem ele tá dando a vida pelo outro, tá chorando quando alguém morre, mas aí alguém muito mais importante morre e tipo, ele meio que caga. São coisas meio nesse sentido, assim. Mas eu acho que o principal fator que talvez seja negativo, principalmente para nós que não somos estadunidenses, é esse conflito que o filme nem te apresenta. O filme, ele é realmente assim, pega e te joga ali de paraquedas. O problema é que nós, brasileiros, a gente não vive nos Estados Unidos, então a gente tem, ao menos eu tenho muita dificuldade de entender ali algumas relações entre estados e tudo mais. Coisa que deve fazer muito sentido para um americano, quando ele coloca o filme e ele entende que, pô, os estados X estão a favor do presidente, os estados Y estão contra e por aí vai, entendeu? Então, assim, eu acho que para quem é americano, essa mensagem, esse conflito, essa guerra que é criada pelo Alex Garland faz muito mais sentido. E, consequentemente, fica até um pouco difícil de você entender, porque ele realmente não mastiga em nada. E aí chega pra nós aqui, que não somos tão ambientalizados, talvez, com a geopolítica interna americana, muita gente pode ficar perdida. Mas é aquilo, você prestando atenção ali na história, em quem tá contra quem, ao menos isso você não vai perder. Então assim, cara, Guerra Civil é um filme que ele cumpriu muito o que eu esperava, na verdade ele até superou um pouquinho. Porque o meu motivador pra assistir o filme não era tema, não era nada. Era Alex Garland, gosto do cara, é um dos meus diretores favoritos da atualidade
e todo filme que o cara for fazer, eu vou assistir com certa expectativa, ponto. Mas assim, ele me entregou uma experiência que eu achei muito diferente do que eu imaginava e principalmente muito válida de ser apresentada para as pessoas. É um filme que vale como entretenimento, mas eu acho que ele vale muito como reflexão. É um filme que te deixa apreensivo pelo tiroteio fictício que tá rolando dentro do filme, mas ele te deixa apreensivo também pela extrapolação da realidade que ele está te mostrando. E justamente para ele te passar um impacto de um mundo desse jeito, ele não perde tempo em te fakear as situações, ele te dá a crueza, sabe? A podridão que esses momentos têm, que tem hoje e que podem ter no futuro. E tudo isso, ao menos pra mim, ele passa com muita maestria. Sendo assim, para Guerra Civil, eu dou 8.5 fotos jornalísticas grotescas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui, eu espero ver você na próxima e até o próximo vídeo.